E aí pessoal, aqui é Kenny Miner do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, e dessa vez retorno com Baki nona temporada. E pessoal, como de costume, vou estar finalizando aqui uma parte da história e aí vou passar uma semana de hiato. Porém, esse vídeo terá bônus no final, então fica até o finalzinho dele. Se você não ficar até o final, não vai saber o que é. Apesar que essa surpresa depois eu vou estar liberando mais pra frente pra vocês. Mas antes de continuar, tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima pra poder você estar acessando. Sem falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. E aí voltando ao momento onde estava Hetsu preso, e até mesmo Musashi tinha dito que aquilo eram as verdadeiras artes marciais e era uma técnica de amarração, as pessoas ainda continuam a falar sobre aquele feito. Foi um ataque surpresa! Ele amarrou ele! Ele o amarrou em um piscar de olhos! Ele é incrível demais! E naquela hora que Hetsu estava preso, Miyamoto continuou a falar. Isto também é conhecido como a arte da corda. Nunca o uso para assuntos triviais. É uma técnica que restringe todos os seus movimentos. E aí que vemos Katsumi olhando aquilo junto ao Motobi, e Katsumi fala: esse ataque surpresa foi nada menos do que majestoso, artes marciais. E aí que Motobi, ainda olhando e surpreso, fala: há uma diferença muito grande entre a definição da palavra marcial. E até mesmo voltamos para Tokugawa, que observa aquele resultado e fala: isso estava fadado a acontecer desde o início. Não é uma grande surpresa. E olhando para o desenvolvimento nesta partida, isso é uma coisa natural. Isso tudo foi resultado de Hetsu baixando a guarda enquanto atacava. E tudo o que Musashi fez foi tirar vantagem disso e usá-lo para seu contra-ataque. Ele não fez nada de errado. E aí que vemos os demais olhando aquela cena. Inclusive, o Jack tira até os seus óculos de tão surpreso que ficou. E aí Kaku Kaio fala: acabou. Ele não o derrotou. Ele não o cortou. Ele selou todos os seus movimentos. Ou para ser mais preciso, ele tirou todos os movimentos que ele podia fazer. E se você realmente dedica a sua vida ao conceito de artes marciais, você deve estar sempre pronto para colocar sua vida em risco e encontrar a morte. Mas uma visão vergonhosa ainda é uma visão vergonhosa. E derrota é derrota. E é aí que, bastante nervoso e furioso, o Hetsu grita: apenas me corte, Musashi! E bastante calmo, Musashi olha para o Hetsu e diz: não precisa gritar. Você é muito vaidoso, não é, Hetsu Kaio? Você nem mesmo me permite a liberdade para decidir quando te corto. E é aí que Hetsu começa a entender o que está prestes a acontecer e suas falhas. E nesse momento começa a chorar. E no meio daquele choro, o Musashi continua a falar: isso realmente dói. Você me bateu uma e outra vez, com essas suas mãos e pés fantasmagóricos, e tirando sangue no nariz e cuspindo também sangue, o Miyamoto fala: você quebrou o osso do meu nariz. E é aí que Miyamoto se aproxima daquele monte de areia, pega a sua katana, aquela que ele escolheu, dada pelo Tokugawa, e se aproximando do Hetsu, ele fala: bater e bater, esquivar e chutar. Então engane, o que leva a ser amarrado. E a próxima coisa será... E aí que Miyamoto fica atrás de Hetsu, pronto para fazer qualquer movimento, e rapidamente Miyamoto o corta pelas costas. Mas não, isso não aconteceu. Na verdade, o Miyamoto preferiu cortar uma espada que estava logo ali ao lado. A Seiryu corta toda a sua empunhadura, e ao fazer isso, causando medo ao Hetsu, o Miyamoto fala: e a próxima coisa será cortada. E é aí que as pessoas ficam bastante surpresas, porque realmente, de fato, ele iria cortar o Hetsu. Não era um show, não era algo falso. E as pessoas já começam a gritar: que? Cortar? Por favor, pare com isso, Musashi-san! E Baki até mesmo percebe que era sério. E ele diz: ele está sério. Os outros artistas percebem
que ele vai cortá-lo. E é aí que, com bastante força e destreza, o Musashi usa sua katana para cortar as costas e braços do Hetsu. E aí que Hetsu sente as ataduras sendo cortadas e até mesmo fica surpreso e sente como se tivesse sido partido ao meio. Porém, por mais que sentisse como se tivesse sido cortado ao meio, o que o Musashi fez foi apenas libertá-lo da sua prisão, desamarrou, cortou todas as ataduras, inclusive as ligas de seu cabelo. Hetsu fica extasiado, não sabe por que Miyamoto poupou. E até Miyamoto fala, Hetsu. E é aí que nesse momento o Miyamoto começa a se preparar para cortá-lo ao meio. E naquela mesma hora o Hetsu também se prepara para atacá-lo. Começa a girar numa velocidade insana. Olha para o Miyamoto. Sente como se tivesse sido partido ao meio. E Miyamoto, bastante concentrado e com o olhar fixado no Hetsu, apenas diz: é hora de te mostrar o que significa ser cortado com uma espada. Bem aqui. E aí que vemos o Miyamoto com toda a sua força indo cortar o Hetsu, onde até ele grita mais de uma vez, não! E nesse momento vamos vendo detalhadamente o Hetsu sentindo a katana se aproximar. Era um corte mais que perfeito. E o Hetsu até pensa, está bem aqui, eu tenho que usar a Shaori. E aí sai girando para tentar se esquivar daquele golpe, por mais que tivesse sido muito rápido e que ele não tivesse nenhuma chance de ativar sua Shaori naquele momento. Mas sim, ele tentou. E uma das primeiras coisas que vemos ser cortada é a ponta da perna de Hetsu. E logo em seguida o Hetsu se mantém apoiado. Ele ainda estava bem, as pessoas até mesmo falam, ele cortou a perna, foi tão rápido que eu não consegui ver. É como se ele fosse um deus. E é aí que Musashi embanha sua espada novamente, olha para o Hetsu e o Hetsu apenas fica parado, sem entender o que tinha acontecido. Ele tinha sobrevivido àquilo ou ele tinha sido cortado. E é aí que Hetsu olha para Musashi e diz, Musashi-san. E nesse momento, enquanto Musashi olha para seu oponente, vemos o Kaku Kaio falando, não há dúvidas. Agora mesmo ele... E é aí que vemos o Kaku Kaio ficando bastante furioso, rangendo os dentes e dizendo, ele derrotou a Shaori! Agora mesmo! E no momento que Hetsu olha para o Musashi, o Hetsu ainda continua a falar, assim como você prometeu, você me cortou. E é aí que vemos que o Hetsu sim tinha levado um corte perfeito. A katana literalmente cortou ele sem falhar uma única vez. Todos os presentes ficam de boca aberta, não sabem o que falar, não sabem o que dizer. Mas Hetsu ainda estava bem, ainda estava são e continua a falar. Você me cortou, você cortou minha perna protética. Foi exatamente como você disse que seria. Vemos até mesmo que uma mulher começa a gritar, desesperada com aquilo ali. E Musashi ainda continua, não se preocupe com isso, mas o mais importante, e aí que Hetsu entende, até fala que sim, e o Musashi fala, estou surpreso que você ainda esteja respirando, e eu pretendo matá-lo. E aí o Hetsu responde, assim como eu pensei que você queria me dar mais do que um simples ferimento superficial, e aí que vemos que o Hetsu entendeu tudo, e pensa, isso significa que a Shaori realmente funcionou, pois sim, aquele era para ter sido um golpe fatal. E como aquilo não era um golpe fatal, Hetsu ainda tinha mais forças para entrar em combate. E aí que Hetsu se abaixando, fazendo um golpe que um dos seus maiores oponentes fez contra ele, o Piccolo. Ele começa a dizer, só mais de uma vez, vão tentar de novo. E é aí que Musashi olha para ele, pensa e fala, sim, vamos tentar mais de uma vez. E mesmo que Hetsu não tivesse a segunda perna para impulsionar e ter a mesma velocidade daquela que Piccolo uma vez já tinha utilizado, ele ainda pensa enquanto se prepara. Ambas as mãos no chão, o corpo está curvado, os pés em posição pronta para ir. Apenas pela forma dele, você pode dizer claramente qual é o seu objetivo. Tudo isso pode ser visto por essa postura. E preparando sua força, ficando cada vez mais poderoso, ainda se é contado. Com o seu próximo movimento, ele vai colocar tudo em jogo. Não há nem mesmo o menor indício de que ele queira esconder suas intenções. Todos observam aquilo, tentando entender o que vai acontecer. Baki até fica surpreso por esta pose e ainda se continua a contar.
Não existe uma postura mais rápida do que esta. E Musashi ainda olha para cima e pensa: eu entendo, mas é verdadeiramente lamentável, Hetsukayo. Não há absolutamente nada que você possa fazer para vencer. E enquanto Hetsu usa a técnica mais veloz já conhecida, Miyamoto se prepara com a katana para impedi-lo de uma vez por todas. Desembanha aquela espada e já prepara para cortar o Hetsu ao meio. E sem se conter, o Hetsu literalmente usa o seu corpo, o seu punho, para prender a katana de Musashi. E isso deixa Musashi em choque, porque não imaginava que poderia ser parado, e até mesmo ele pensa: parou? E enquanto Hetsu havia alcançado Musashi, os pensamentos vão saindo. Por carne e osso? O quê? Seu punho? Como? De jeito nenhum. Não. Seus ossos? Osso de alta densidade? Morrer? Esse cara? Droga! E as pessoas ao ver aquilo ficam simplesmente de boca aberta e chocadas, porque Hetsu conseguiu parar um corte direto do Miyamoto Musashi. E elas dizem: ele parou! Ele parou sua espada com seu punho! Ele não poderia cortá-lo! Não está se movendo! E aí que vemos Musashi surpreso, pensando: com apenas o punho, ele foi capaz de me parar neste grau. E aí que Hetsu começa a ficar feliz e grita com bastante fúria: te peguei, Musashi! Porém, naquela hesitação e empolgação, o Hetsu acaba simplesmente falhando, onde o Miyamoto acaba aproveitando que ele está preso em sua katana e fazendo disso uma forma de se esquivar do ataque do Hetsu, onde até mesmo o Miyamoto pensa: isso mesmo, Hetsukayo, vocês garotos me pegaram. E é aí que vemos que o Hetsu está sendo arremessado. Através daquele golpe que ele mesmo criou, o Miyamoto teve uma chance. E enquanto o Miyamoto se preparava para dar um golpe direto e fatal, enquanto o Hetsu estava no ar, se é dito: neste dia e idade, o punho é a espada. E é aí que vemos que o Hetsu é cortado ao meio. O Musashi finalmente consegue cortá-lo definitivamente. Finalmente consegue ultrapassar o corpo do Hetsu. E dessa vez sendo cortado de fato, onde até mesmo vemos a representação da pena que foi cortada por Musashi, o Musashi pensa: você fez bem, Hetsukayo. Onde ele dá as costas indo embora enquanto seu oponente está derrotado. E aí que vemos o Hetsu parado, com sua barriga cortada, sangrando, em pé ainda, porém já não fazendo nenhum movimento, onde as pessoas comentam: ele o cortou! Cortou ele! Ele foi cortado! Ele o cortou seriamente! Mas enquanto o Hetsu estava à beira da morte, ou algo parecido, ele começa a lembrar de um passado, de lembranças do seu treinamento, onde ele diz: eu quero saber, eu realmente quero. Tudo vai realmente acabar quando você for cortado? E o seu mestre diz: claro que acabará. Você vai morrer. E Hetsu ainda continua a perguntar: mas que tipo de corte resultará em morte? É isso que eu quero entender. Apenas olhe isso. Não é nada mais do que um pedaço frágil de metal fino. E aí Hetsu continua a explicar os seus motivos para duvidar do corte. Que tipo de dano poderia realmente causar se tirar uma mordida do corpo? Você será capaz de fazer qualquer tipo de contra-ataque? O dano será muito grande para receber outro ataque? E é aí que o mestre, tentando entender o porquê que ele está tão cismado sobre o fato de receber um corte de uma navalha, e pergunta: no que você está realmente pensando? Hetsu? E Hetsu ainda tenta colocar seus pensamentos de forma mais concreta possível, dizendo: uma espada, uma lança. Desde os tempos antigos eles têm infestado o mundo das artes marciais. E há um medo cego das lâminas como resultado. Eu odeio isso. Contanto que você não seja decapitado, ainda deve haver uma chance de contra-atacar e reverter a situação. Não importa, sempre deve haver uma maneira de contra-atacar. E é aí que ainda seu mestre diz: você quer tentar? E Hetsu fala: absolutamente, eu não me importo. E é aí que o mestre, olhando para ele, até ri e fala: você terá que descobrir assim que chegar a hora. E aí que, voltando para o momento que ele recebeu finalmente um corte direto,
e fatal, ele diz: isso? Então é isso que elas podem fazer. Então isso é o que você chama de corte. Essa é a sensação de ser cortado. E caindo ao chão, fraco, sem força nenhuma, o Hetsu ainda pensa: meu fígado estava bem aqui. Foi o momento em que a pena quebrou. Bem aqui. Sem dúvida, eu fui capaz de agarrar sua lâmina. Eu afrouxei meu aperto por um momento. Foi então que ele o removeu das minhas mãos. A Shaori. Eu usei isso quando estava me virando. Eu acho. Ela estava bem ali. Foi quando ele me cortou. Eu podia sentir a linha dele fluir pelo meu corpo. Foi um golpe claro na minha barriga. Rasgou todos os meus órgãos internos. Depois desse corte, ele separou minha coluna. Eu não posso acreditar que um corte poderia ser assim. E aí, Hetsu ainda tentando se levantar, se arrastando, perdendo suas forças aos poucos, ainda pensa enquanto vomita parte do sangue que ainda lhe restava. Eu não acho que vou ter uma chance de contra-ataque. Apenas levantando. Parece um sonho distante. Parece que desta vez haverá uma grande colheita. E é aí que, por fazer tanta força, acaba que seus órgãos internos começam a sair de dentro dele, se espalhar pelo chão, onde Hetsu ainda pensa: da próxima vez, terei que aproveitar minha chance de... E vemos no alto as pessoas em silêncio, o Miyamoto guardando a sua katana de volta, e ele apenas diz: Enquanto Tokugawa fica extremamente nervoso, furioso, não sabe nem o que falar. E no final de tudo, se é dito: a partida acabou. E aí as pessoas começam a olhar um por outro e se é narrado. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o som de alguém engolindo um cuspe. Foi por causa de sua vitória esmagadora. Eles estavam envergonhados, porque eles eram parte de uma verdadeira luta até a morte. E porque, não importa o quanto eles tentem, eles são incapazes de dizer que não fizeram parte dela. E Tokugawa, pensando sobre aquilo, vai lembrando de como seria uma partida normal. E se é dito: o vencedor, elogio, entusiasmo, as pessoas se aglomeram ao seu redor, a ponto de serem impedidos de sair. E voltando àquela narração e mostrando o que acontece, se é dito: mas não era assim. E vemos as pessoas correndo de perto de Musashi, porque ali estava um assassino. E por mais que todos mandassem um ou outro apunhalar Musashi ou Hetsu, tudo era apenas um show, nada era real, até que aconteceu. E se é narrado enquanto Musashi sai da arena. Não há hesitação em seus passos. Ele não vacila, não há suporte para ele, mas mesmo assim é muito claro: este homem é incomparável. Miyamoto Musashi. E é aí que somos levados para uma área onde está o corpo do Hetsu Kaiô, deitado sobre uma maca, sobre uma mesa. E lá está todos os seus amigos: Motobi, Baki, Tokugawa, Shibukawa, Katsumi e Kaku Kaiô. E por um bom tempo eles ficam observando o Hetsu, que ainda tinha uma ferida no seu meio, por mais que não fosse fatal, deixou uma marca terrível. E é aí que Tokugawa começa a falar: apenas olhe para ele, olha aquelas pernas lindas. Sua parte inferior do corpo era uma grande parte da sua força. Basta olhar para a quantidade feroz de técnicas que ele foi capaz de fazer. Eu quero perguntar algo a todos vocês. Eu cometi um erro? E ao ver aquilo, o Kaku Kaiô abaixa a cabeça e fala: não seja ridículo. Foi uma luta com armas. Isso é o que o próprio Hetsu queria. Tokugawa-san, eu sou aquele que deveria perguntar: cometi um erro? Ele morreu graças às asas que eu dei a ele. E aí que Tokugawa, segurando o choro e até mesmo limpando as lágrimas, fala: em qualquer caso, só falta dizer uma coisa: Tokugawa cometeu um erro! E aí que todos ali não falam mais nada, ficam calados, tristes, e ainda se continua a falar:
Isso é tudo que há para se dizer. O tempo passa, se volta para a casa de Tokugawa e vemos Tokugawa e Musashi conversando, onde Tokugawa fala: exatamente como esperado, foi uma vitória verdadeiramente fácil para você, né? E aí que Musashi olha sem entender e diz: pode ter parecido assim na superfície, mas meus ferimentos não mentem, não foi uma vitória fácil. E aí que Tokugawa fuma mais uma vez e pergunta para Miyamoto: em qualquer caso, há algo que eu gostaria de te perguntar. Como você avaliaria Hetsu Kaiô? E ao ouvir aquela pergunta, o Miyamoto vai pensando em uma forma de explicar quem ele se compararia. Miyamoto fala: era o mesmo nível que Sekigahara. Acho que essa teria que ser a minha resposta.